requerir ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança da saúde do trabalho, requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas, promover anualmente um conjunto com o SMTE, onde houver a Semana Interna da Prevenção de Acidentes do Trabalho com a CIPAT, participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção de AIDS, ou seja, é papel também da CIPA, né, participar dessas campanhas anuais, porque está prevenindo, está pensando na saúde, né, na saúde do seu trabalhador, na prevenção e na saúde do trabalhador. Então, todos os membros da CIPA devem realizar o treinamento da CIPA em primeiro mandato, deverá ser realizado no prazo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Então, todos os membros têm que realizar um treinamento após 30 dias do mandato da posse. A segurança do trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a legislação do trabalho, da segurança do trabalho, baseia-se na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, nas CLTs, nas normas reguladoras, nas nossas NRs, né? Em outras leis complementares, como portarias, decretos e convenções internacionais e organizações internacionais do trabalho, a OIT, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O que vem a ser acidente de trabalho? Acidente do trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporais, perturbação funcional, doença que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária de condições para o seu trabalho. Então, acidente de trabalho é todo aquele que venha infligir e agredir a saúde do trabalhador. Para se prevenir, né, de todo o acidente de trabalho, daí que nós temos a importância da utilização dos EPIs, né, dos EPIs que são regidos pelas CLTs, que são obrigatórios. Por que são obrigatórios? Porque são eles que nos previnem das doenças, né? São eles que vai prevenir alguns acidentes. Então, cabe a nós, né, empregados, estar utilizando e os empregadores nos fornecer esses EPIs. Quais são os tipos de acidente de trabalho? Os acidentes de trabalho, né? O acidente de trabalho que ocorre quando você está em horário de serviço executando tarefa dentro ou fora da empresa. Então, o acidente de trabalho, se você está fora da empresa, executando um trabalho para a empresa, não deixa de ser um acidente de trabalho. É considerado um acidente. O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. Então, o você ir para o trabalho e o seu voltar para o trabalho, se acontece algum acidente nesse percurso, também é considerado, né, acidente de trabalho, desde que você não saia do seu trabalho e saia passeando pela rua. Então, você tem um período, né? Se você é acostumado a chegar dentro de 1 hora, você gasta 1 hora, né, do seu trabalho à casa, dentro dessa 1 hora de ida e vinda, você é resguardado. Se ultrapassar esse horário, dá-se a entender que você saiu, foi para outros lugares. Então, é acidente de trabalho o percurso casa-serviço, serviço e casa. Doença profissional, né, provocadas pelo tipo de trabalho, ou seja, aquela jornada exaustiva, aos movimentos repetitivos do trabalho, são doenças profissionais, né, provocadas pelo trabalho. Doença do trabalho causada pelas condições do trabalho. Se você não tem condições próprias para exercer o trabalho e essas condições interferem na sua saúde, também é um acidente de trabalho. Quais são as consequências dos acidentes, né? Para o indivíduo, nós temos as lesões, as incapacidades, o afastamento do trabalho, a diminuição do salário, as dificuldades no sustento da família ou até a morte. Para a empresa, nós temos o tempo perdido pelo trabalhador durante e após o acidente, a interrupção da produção, a diminuição da produção pelo impacto emocional, danos às máquinas materiais ou equipamentos, despesas com primeiros socorros, despesas com treinamento para substitutos, atraso na produção e aumento de preço do produto final.
E para o Estado? Acúmulos de encargos assumidos pela Previdência Social, aumento dos preços prejudicando o consumidor e a economia e o aumento dos impostos e taxas de seguro. Então, se eu tenho tantos prejuízos, por que não estar utilizando os EPIs adequados? Né? Por que não eu estar trabalhando em um ambiente adequado? Né? Quais são os fatores de riscos que pode ocasionar, né, um acidente de trabalho, né? Ou seja, os fatores de riscos encontrados no ambiente de trabalho. Eu tenho alguns fatores de risco, como os riscos químicos, riscos físicos, e assim nós vamos estar vendo. A primeiro momento, nós temos aqui um dos fatores de riscos que são encontrados no meu ambiente de trabalho, como risco físico, são os riscos ambientais que se apresentam em forma de energia, como os ruídos, as temperaturas extremas, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, o frio, calor, pressões anormais e umidade, ou seja, são condições impróprias do trabalho. Risco físico. Risco químico. São fatores provocados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas líquidas, sólidas e gasosas, que estão presentes constantemente na vida dos indivíduos e que, quando absorvidos pelos organismos, podem produzir reações tóxicas e danos à saúde, como as poeiras, fumaças, gases, neblinas, as névoas e vapores, o contato direto com as substâncias. Riscos biológicos são riscos provocados por bactérias, vírus e fungos. São identificados por infecções agudas e crônicas, como as bactérias, vírus, fungos, parasitas, etc. O risco de contaminação por vírus pode ser agrupado em 3 categorias: hepatite B, hepatite C e HIV. Então, daí para a gente pensar um pouquinho nos EPIs, né? A importância de citar com os EPIs. Risco ergométrico são os riscos caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às necessidades do trabalhador. Ou seja, se eu não tenho um ambiente adequado para eu trabalhar, isso me causa dano e está me trazendo danos nos riscos no ambiente de trabalho. Isso é classificado como risco ergométrico da segurança do trabalho, que é o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, entre outros. Risco mecânico. Esse é muito importante e cabe à atenção do empregador também. São riscos que podem comprometer a segurança dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Má organização de máquinas, equipamentos e ferramentas, mal conservadas e sem manutenção ou instalações elétricas em mau estado. E também a conservação, ou seja, quando você vai dispensar um material, se você dispensa no local errado, isso traz também riscos, né? Então, os descartes no local certo. Nós temos alguns descartes de resíduos, principalmente na área da saúde, que é identificado como A, B, C, D e E, né? Então, o grupo A, nós temos, né, os descartes em lixeiras brancas, né, que são os resíduos potencialmente infectados, os resíduos químicos que devem ser descartados em galões coletores, né? Nós temos os resíduos radioativos que devem ser descartados em caixas blindadas. Nós temos também os resíduos comuns, que é no saco preto, né? Então, são os fraldas, são todos os objetos não contaminados, papel, toalha, copos descartáveis, né? Enfim, que pode estar indo para um lixão tranquilamente. E nós temos os grupos dos pérfuros cortantes, que são as agulhas, as lâminas, que devem ser, né, descartados em coletores específicos para não trazer prejuízos à saúde do trabalhador.